Agora sim. Agora sim, primo. Boa noite. Boa noite, firme? Firme, primo. Tudo em paz. Tudo tranquilo. Até que enfim deu certo, hein? Até que fim deu certo, primo. Você viu? Maravilha. Fique à vontade. Desde já uma boa noite para você e para sua família. Tudo de bom aí. Boa noite para você também. Boa noite para todos que vão nos assistir aqui, né? Sim. E, primeiramente, vamos começar nos apresentando, então, né? Certo. Então, Pode começar. eu sou José Aparecido Pinheiro Dantas, sou filho de Cleto Gonçalves Dantas, lá de São João do Rio do Peixe. Nossa família está aí na Paraíba aí há quase 300 anos, chegaram aqui por volta de 1740. E a gente faz um trabalho aí junto com os primos de pesquisa para tentar entregar o melhor aí para o pessoal da família. Certo. Eu me chamo Delmiro Dantas, atualmente eu moro aqui em Goiás, mas meus familiares, meus avós, meus bisavós, tudo já nasceu na Paraíba. Especificamente no Engenho Novo, Caciba Nova, na Fazenda Nova, Sítio Estrela. Minha mãe chama Vanusa Dantas e meu avô chamava Oswaldo Pinheiro Dantas. Para Legal, conheço. quem não Família conhece, todinha. né? Isso mesmo, a família é muito bacana, uma família decente, batalhadora. Os Dantas, eles têm história para contar aqui nesse Muita Brasil afora. história. Muita história. Então vamos começar com a primeira e grande dúvida que sempre há nos grupos do WhatsApp, entre os familiares. A maioria do pessoal quer saber a ligação dos Dantas do Rio do Peixe com os Dantas de Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte. Pois então, vamos esclarecer essas dúvidas. Os Dantas do Rio do Peixe não tem nada a ver com os Dantas de Carnaúba, da região da Carnaúba dos Dantas, Acari. Por quê? Porque os Dantas de Rio do Peixe, eles descendem de dois irmãos. João Dantas Roteia, que foi o fundador de São João do Rio do Peixe, e de Manuel Gonçalves Dantas, seu irmão mais novo. E os Dantas perfeito? E os Dantas de Carnaúba dos Dantas, lá de Carnaúba, eles descendem de Caetano Dantas Corrêa de Góes, que, por sinal, é irmão também de José Corrêa de Góes, que foi um dos povoadores da cidade de Teixeira, ali na região, na Paraíba. E o Caetano Dantas Corrêa, ele é filho de José Dantas Corrêa de Góes, o José I, que era dono do engenho Fragoso, no Recife, nas proximidades do Recife. E esse pessoal aí de Caetano Dantas, eles chegaram ao Brasil primeiro do que os Dantas Roteia. Eles chegaram aqui ali no Recife por volta de 1700, 1710, mais ou menos por aí. Portanto, são duas famílias distintas. Eles podem até ser parentes lá em Portugal, porque lá em Portugal essa turma é uma turma só, né? Mas aqui no Brasil, eles são totalmente de troncos distintos, são de troncos diferentes. Eles vieram em outra época, né? Cada uma época para cá, e as regiões deles lá em Portugal também era diferente, né? Perfeitamente, eles vieram em épocas diferentes. O José Dantas Corrêa de Góes, pai de Caetano Dantas, e de José Dantas Corrêa de Góes Filho, eles são de épocas diferentes e também gerações diferentes. E vieram também de regiões distintas. Do norte de Portugal também, eles. Os Corrêa de Góes são de norte de Portugal, mas porém que eles são da cidade de Barcelos. Eles chegaram aqui no Brasil, como eu te falei, em 1700 a 1710. Compraram o engenho Fragoso, no Recife, e espalharam. A família foi crescendo, eles espalharam. O Caetano Dantas foi colonizar ali a região do Sirindó, ali do Rio Grande do Norte, de Acari, Carnaúba, aquela região, e o José Filho ficou na região de Teixeira. Por coincidência, mas eles são da cidade de Barcelos, no norte de Portugal, que é da região de Braga, né? Em Portugal. O nosso já é a região do Minho e do Couro, que eles falam, né? Exatamente. Freguesia de São Pedro de Rubiões. Isso, os Dantas, nossos são de São Pedro de Rubiões, dali também do norte de Portugal, da região de Viana do Castelo, né? Que São Pedro de Rubiões pertence ao distrito de Viana do Castelo, em Portugal. Então, para deixar bem claro aí para os espectadores, que aqui no Brasil
os Dantas do Rio do Peixe não têm ligação com os Dantas do Rio Grande do Norte. Não, Só nenhuma se pesquisar a ligação. fundo lá no Portugal, né, primo? Isso, pode pesquisar até lá em Portugal, porque lá em Portugal também eles são outra família. Eles podem ser na origem. Eles são parentes da família só na origem, né? Há 1000 anos, há 600, 800 anos atrás. Porque essa família ela data de quase 1000 anos. Essa família data, ela começou com, como eu te falei, ela começou com Dom Fernão Mendes de Bragança, com Dom Fernão Mendes de Anta e o seu filho, Dom Fernão Mendes, o Bravo Guerreiro, Dom Fernão Mendes de Antas. Certo. Agora vamos passar para outro tópico, então. Agora falando sobre a origem do nome Dantas. Então, a origem do nome Dantas, ela é muito remota. Ela está relacionada às pedras dos cultos dos celtas. Aquela região ali de Portugal, do norte de Portugal, existia muitos dolmens, que eram aquelas pedras usadas pelos celtas para fazer os cultos, que elas eram apelidadas, eram chamadas de antas, que eram as pedras, aquelas pedras sagradas, que os celtas faziam os seus cultos lá, os druidas. E aí os Dantas, como é um pessoal muito antigo aí nessa região, eles adaptaram esse sobrenome, porque era Dom Fernão Mendes de Bragança. Aí eles adaptaram esse sobrenome para Antas. Aqui no Brasil conjugou, né, a partícula D com Antas, né? Ficou Dantas, Isso, né? Não tem perfeitamente. nada a ver com o animal Anta. Não, né? inclusive eu vou explicar. Exatamente. Inclusive nós vamos falar agora a respeito dessa coisa do animal. O pessoal tem essas manias de falar, não, aqui eles até mostram um brasão que tem uma anta desenhada em cima. E, na verdade, aquilo dali não nos representa. O verdadeiro brasão da nossa família é esse aqui, ó. Esse mesmo. Esse aqui. Aquele que tem a anta, ele não nos representa. Por quê? Primeiro porque a anta, ela é um animal brasileiro, mamífero, né? Brasileiro. E a nossa, lá em Portugal, o primeiro brasão que Dom Manuel mandou fazer para a família é sem a anta, é somente com elmo e essa cruz em pala, que é três em faixa e 4 em pala, né? Trazendo as suas cores de vermelho, azul e amarelo. E a anta, o caso da anta. A anta, como nós falamos, não temos nada a ver com a anta, por quê? Porque a anta, até aqui no Brasil, ele tem até um sentido pejorativo. Não menosprezando o animal, mas eles falam assim, o pessoal até brincar, você é uma anta, né? E não, e os Dantas, eles procedem de uma família muito inteligente, de um pessoal muito criativo. Inclusive, há comentários, né, que os Dantas eles procedem até mesmo de famílias de alguns celtas do povo antigo. E os celtas eram... É verdade. E os celtas eram um pessoal... Então, resumindo esse tópico 2 aqui, deixar bem claro que o brasão nosso não tem o símbolo do animal anta, né? Não. E não tem nada a ver com o animal. Não. Tem outro significado. Isso, o brasão nosso é esse que aparece aí no seu monitor aí. Isso aí no seu Facebook. Perfeitamente, não tem nada a ver com o animal. O animal foi coisa que algum brasileiro criou, porque não tem, nem em Portugal aparece a anta lá, nos brasões de lá. Agora vamos falar sobre João Dantas Roteia, o grande fundador de São João do Rio do Peixe, né? Ele não foi o primeiro habitante, mas pela sua influência, pelos negócios que ele tinha, pelo homem que ele era, ele foi considerado por muitos o fundador de São João do Rio do Peixe, né, primo? Sim, perfeitamente. Ele nasceu em 1725, né? Isso, ele nasceu em 1725, em Portugal, ali na região do Minho, né? No distrito de Viana do Castelo, no local, no povoado de São Pedro de Rubiões, num local chamado Rua, e ele era filho de Manuel Gonçalves Rua e de Maria Gonçalves, não é isso? E o João Dantas Roteia, ele veio para o Brasil, assim como muitos minhotos vieram à procura de prosperar, trabalhar e ter uma vida melhor aqui no novo continente. E o João Dantas Roteia, ele tinha vários irmãos, dentre eles Domingos, né? Mariana, Francisca Luísa, a Brígida,
o Antônio Gonçalves Dantas, Maria Josefa Gonçalves e o tenente Manuel Gonçalves Dantas. Perfeitamente. Apenas os 3 filhos homens solteiros que vieram para o Brasil, que foi o João Dantas Roté, o Antônio Gonçalves Dantas e o Manuel Gonçalves Dantas. Lembrando que o Antônio Gonçalves Dantas, ele se fixou no Cariri cearense, né, primo? Isso, se fixou no Cariri cearense. E na região de São João do Rio do Peixe, João Dantas Roté e o seu irmão Manuel, né? Manuel Gonçalves Dantas. Perfeitamente. E o João Dantas Roté, ele casou em 1755 com a Teresa de Jesus Maria, né, primo? Isso, casou-se com Teresa de Jesus Maria, certamente uma moça já daí das famílias abastada daí do Rio do Peixe, possivelmente, como falou o escritor professor Ulisses Estrela, até mesmo do reino, né? Porque não foi possível achar documentação para poder achar a ascendência dela. Por quê? Porque a documentação de Pombal já foi deteriorada. Eles não conseguiram, os historiadores não conseguiram encontrar documentação para comprovar a genealogia, a ascendência de Teresa de Jesus. Exatamente, como também de alguns dos filhos de João Dantas Roteia. O que nós sabemos hoje, realmente nós sabemos hoje quem são toda a descendência de João Dantas Roteia por conta dos documentos de terra, de alguns registros que foi encontrado em outras localidades, como, por exemplo, no Ceará e em alguns outros lugares que os historiadores foram pesquisando e encontraram alguma documentação. E de acordo com os livros, quem são os filhos de João Dantas Roteia? Os filhos, de acordo com os livros, os filhos de João Dantas Roteia, pela ordem, são o seu primogênito, que era João Dantas Roteia Júnior, o padre reverendo José Dantas Roteia, Antônio Dantas Roteia, Pedro de Alcântara Dantas. Isso. Esses eram os filhos homens. As filhas mulheres eram Maria da Anunciação Dantas, Francisca da Anunciação Dantas e Maria da Conceição Dantas. E Florinda, tinha mais que uma Florinda, né? Florinda, isso, perdão, não era Maria, era Florinda, isso, Florinda da Conceição. Certo. Então, o João Dantas Roté, ele foi um homem assim que ocupou vários cargos oficiais, né, primo? Sim, um homem de muita instrução, um homem que, para ser de família simples lá em Portugal, porque ele era filho de lavrador em Portugal, mas ele veio com a sede de vencer, de fazer história aqui na América, e ele era um homem de bastante instrução, assim, da vida, porque ele conseguiu galgar vários cargos aqui na estrutura militar e colonial. Ele conseguiu ocupar cargo de juiz, capitão, coronel. Ele foi um homem de bastante expertise. Ele era um homem de visão, ele foi também um grande latifundiário. Ele enriqueceu não só por conta dos cargos públicos, mas sim por conta das suas fazendas de gado. Isso quem apurou direitinho foi o professor mestre Ulisses Estrela Cabral. Apurou direitinho essas informações. É verdade, primo. Então, e ele se fixou, né, à margem do Rio do Peixe, né, estabelecendo na fazenda São João, por isso que daí vem o nome da cidade, São João do Rio do Peixe. Exatamente. Apesar de alguns historiadores, primo, já falar que essa localidade já existia antes dele, mas coincidiu com o nome dele, e também porque acho que os antigos lá eram devotos de São João, né, de São João Batista. Mas é verdade, o João Dantas Roté se estabeleceu à margem do rio e, por coincidência, ele tinha um cunhado, conta-se também, os historiadores contam que ele tinha um cunhado que era padre, e aquilo dali foi trazendo, porque o pessoal tinha muita sede de religião. E aquele padre ali foi tipo assim, uma mão na roda, nos dizeres de hoje, para poder a localidade se desenvolver, para ele conseguir fazer uma localidade desenvolvida, porque o pessoal vinha atrás dos sacramentos, que era batizado, casamento, esse tipo de coisa. E com a presença do sacerdote, que dizem que era cunhado dele, que era o padre Inácio da Cunha Siqueira, que inclusive foi o que batizou o padre Rolim, na capelinha de São João mesmo, e ele conseguiu fazer dali um entroncamento
que inclusive fala que a Estrada das Boiadas passava ali próximo. E aí, de modo que João Dantas Roteia conseguiu fazer das suas fazendas um grande centro na época de encontro para o tropeiro e para o gado que seguia do Piauí para o Recife. Certo. Ele faleceu em 1794, onde hoje é a cidade... ele foi sepultado, né, na igreja matriz, onde hoje é a cidade de Souza, né, primo? Perfeitamente. Ele foi sepultado na cidade de Souza, ali dentro da igreja, como era costume, os nobres eram sepultados dentro das igrejas, das naves para cima, né, próximo ao altar, como mandava mesmo os requisitos da época. E também a sua esposa também. Ela foi sepultada ao seu lado também, como é costume dos antigos. Sepultar o marido e a mulher juntinho ali da parte de cima da igreja. Perfeitamente. O João Dantas Roteia, ele tinha muita instrução no que se diz respeito a organizar ao povoado as coisas. Por isso muitos dizem, né, que a família Dantas tem muito político, muito pessoa, grandes empresários. Esse aí já puxa um pouco, né, a característica, né, dos Dantas desde o início, né? Exatamente. A família Dantas é um povo bastante instruído. É um povo que tem bastante... das nossas características físicas também, né, primo? Exatamente. Branco, né, cabelo preto. Isso, cabelo preto, tudo cabelinho baixo, exatamente. Os Dantas, eles são assim, aí tem os mais fortinhos, porque é devido à miscigenação, não pode ter, como falou o escritor Dr. Otacílio Cartacho. Ele falou que ele tem até um escrito bacana, um artigo que fala que não pode haver um arquetipo, por quê? Porque são muitos, a mistura, né? Devido aos casamentos entre as famílias, aí não pode ser todos iguais. Mas em termos de... Assim, a maioria fala, né? Os Dantas são muito parecidos. Isso, perfeitamente, são todos parecidos. Inclusive nos aspectos moral, físico e também intelectual, os Dantas são muito parecidos, sim. Todos os Dantas, eles têm essa clareza de que nós temos que ser umas pessoas não melhor do que os outros, mas um povo que tem que estar sempre à frente, na vanguarda. Isso vem desde os nossos antepassados. Isso aí é uma característica grande, viu, dos Dantas. É uma característica muito grande, é típica dos Dantas mesmo, de estar sempre na vanguarda. Certo. Tranquilo. Agora vamos... lembrando também, ainda dentro desse tópico, primo, que segundo o livro de Ulisses Estrela, São João, Colônia e Império, ele diz que, mesmo antes do João Dantas Roteia chegar aqui, já se encontrava um tio dele pelo mesmo nome, né? Sim. Já se encontrava na região do Recife, e cruzando aqui sempre para dentro do sertão da Paraíba, já tinha um tio, de mesmo nome também, de mesmo nome, era João Dantas Roteia também, tio do João Dantas Roteia, fundador do São João, que já estava aqui exatamente, que estava aqui desde talvez até de 1700, porque como ele era mais velho, lógico, né, que era tio, ele já estava, o escritor Ulisses Estrela achou documentos que hoje mesmo no livro dele eu vi documentos que falam desse tio dele até de 1700, e antes de 1730. Pois é, muito antigo. Muito antigo. E vale lembrar também, citar aqui a figura do grande capitão Domingos João Dantas, né? Que ele era sobrinho de João Dantas Roteia, ele era filho da Brígida, se eu não me engano. Exatamente. Que foi casado com uma prima legítima, Mariana, que era filha do Manuel. Isso, né, primo? Exatamente. O capitão Domingos João Dantas foi outro minhoto, que veio de lá da região do Minho também, que veio fazer história no Brasil. Ele também se alistou nas fileiras aqui militar aqui do Império, aqui da coroa portuguesa, e fez história também. Inclusive, o que é curioso em Capitão Domingos João Dantas é que ele era um homem de armas e de religião. Ele era um homem que era temente a Deus, era muito religioso, era um homem muito correto, muito justo e pacífico. Mas era um homem das armas e do texto. Inclusive, foi ele o doador do patrimônio, que muita gente não sabe, dessa turma mais nova, ele foi o doador do patrimônio da igreja de São João do Rio do Peixe.
E ele e os filhos dele também de muitas outras cidades aí pelo Ceará também. Como, por exemplo, a cidade de Mauriti. Foi o filho do capitão Domingos João Dantas, que foi o seu fundador. Que foi O André, o né? doador também da terra. Isso. O André, e por intermédio do seu filho, o capitão Miguel Gonçalves Dantas de Quintal. O capitão Domingos João Dantas, ele deixou uma grande descendência, né? Sim. Esses Gonçalves Dantas do São João do Rio do Peixe, tudo descende dele. Tudo Principalmente descende a dele. região do Cacimba Nova, Engenho Novo, né? Que foi dele. Construiu a Fazenda Velha. E então, o Major João Gonçalves Dantas, o Padre Zé Gonçalves Dantas, tudo descende dele. Todos eles são descendentes do capitão Domingos João Dantas. O capitão Domingos João Dantas, ele tinha 5 filhos, né? Era o padre Manuel Gonçalves Dantas, o padre José Gonçalves Dantas, o major João Gonçalves Dantas, Maria Madalena e André Gonçalves Dantas. Eram 5 filhos do capitão Domingos João Dantas. Pois é, primo, eu acho que a gente deu uma resumida boa aqui, né? Rápida. Sim, conseguindo resumir. É importante, né, a gente manter essa tradição, essa conversa aqui, informal, né? Exatamente. E levar adiante cada vez mais a história, né? A nossa história, né? A nossa história, a informação para as pessoas. Principalmente hoje nós temos esse meio da internet que é tão democrático, que é tão bom para informar, né, as pessoas. Verdade. Eu já estive em São João do Rio do Peixe 2 vezes, já tem mais de 10 anos, estou precisando de voltar lá. Saudade do pessoal de lá. Uma hora a gente vê se dá também. Vida muito corrida, mas eu também fui em São João, gostei muito de umas 2, 3 vezes também. Fui lá visitar algumas das localidades onde era constituída as primeiras famílias e gostei também de lá. Uma receptividade muito boa, um pessoal muito bacana. Muito receptivo mesmo. E eu quero falar para o pessoal que está nos assistindo, qualquer dúvida pode entrar em contato no meu privado ou no seu privado, né, primo? Nós primo. Coloca no grupo aí da família, no WhatsApp ou no Facebook. Nós estamos à disposição. Exatamente. Perfeitamente. E agradecer aqui os primos Ulisses Estrela, né? Uma grande fonte bibliográfica nossa, né? Isso. Da onde nós retiramos a maioria dessas informações, um grande estudioso da família. Isso, perfeitamente. Agradecer ao professor Ulisses Estrela, também a Edinaldo Gonçalves Dantas, que é um pesquisador também, junto com a gente. Agradecer também ao professor Ione Sampaio, pelo trabalho brilhante que está desenvolvendo lá, que eu creio que logo deve sair um livro aí, da família. Lembrar também da saudosa Rosilda Cartacho, né, primo? Lembrando da saudosa Rosilda Cartacho, que foi a pioneira nesse assunto, que é a escritora desse livro aqui, que foi lançado em 1975, quando eu ainda era uma criança. E também agradecer também ao... É importante lembrar do Rogério Galvão também, né? Isso, Rogério Galvão, isso, era isso que eu queria lembrar, do Rogério Galvão, grande historiador e pesquisador também, daí de São João do Rio do Peixe. E a você também, que é um menino de ouro e que tem se dedicado desde os 15 anos à pesquisa e à genealogia. Exatamente. Obrigado, porque é muito primo. importante. Eu também agradeço você demais. Você é um grande estudioso e cada vez mais vamos nos aprimorar. Perfeitamente, né? Primo. Essa pesquisa de genealogia é infinita. Infinita. Exatamente. Mas com o trabalho desses mestres aí, de vocês e desses mestres aí, nós estamos muito próximos de concluir. Da nossa parte mesmo, uma ou outra lacunazinha muito pouca que falta, porque de modo geral nós temos, como por exemplo, não sei se ainda dá tempo de citar, a confusão que os antigos tinham. Muitos dos nossos antigos desencarnaram sem saber direito. Os antigos lá já sabiam, bem lá próximo, mas para cá ele não sabia. Que João Dantas, muitas pessoas colocou como se José Dantas Rotério, que era neto, e Teresa de Jesus Dantas e Ana de Jesus da Paz como filho de João Dantas Rotério, quando na verdade eles eram netos, né? Eles eram netos de João Dantas Rotério e não filhos. Mas hoje nós conseguimos esclarecer um pouco a genealogia de João Dantas Rotério. Alguns livros colocavam o caudilho José Dantas Rotério como filho, né? Isso, quando na verdade ele era um neto, né? O caudilho.
que ele é o mais conhecido porque ele participou da Revolução de 1824, acho que de Lembrando que 1817. tem o filho também, o reverendo, né? Isso, reverendo. Isso, reverendo, porque tem também o reverendo que tinha o nome de José, né? Mas era José Dantas Roteia, o filho, né? Que era reverendo, que era padre. Isso. Perfeito, primo. E também os mais antigos, eles sempre têm aquela tradição de falar, vieram os 3 irmãos Dantas do Nordeste, ou de Portugal, uns fixou no Rio Grande do Norte, na Bahia, outro no Ceará. E não é assim também, né? Não, isso, exatamente. Se tiver, nós vamos esclarecer, se tiver um tempinho agora. Posso esclarecer, né? Sim, fica à vontade. Essa questão, exatamente. Nossa avó mesmo falava e os outros antigos falavam, porque eles não tinham como estava muito distante, a nossa avó, nossa bisavó já estava muito distante dos 1700, do ano de 1740, quando eles chegaram. Aí muitas informações se perderam no tempo, mas realmente não existe essa coisa. Isso aí, mas é para outra família, não para nossa. Isso aí é para outra família. Parece, exatamente, isso se aplica bem à família do pessoal de Caetano Dantas Corrêa, como realmente um foi para o Rio Grande do Norte, o outro ficou na Paraíba. E teve um outro que ficou no Recife. É Porque verdade. que é Combina mais com ele. exatamente. Isso aí, quando alguém perguntar para o primo responde assim, não, isso aí se aplica mais, e os Dantas não é uma família só no Brasil, são várias famílias Dantas no Brasil. E essa questão de que um ficou no Rio Grande do Norte, outro foi para Paraíba, e outro ficou no Pernambuco, isso aí se aplica à família de José Dantas Correia de Góes, que realmente, Caetano Dantas ficou no Rio Grande do Norte, e José Dantas Correia, segundo, ficou em Teixeira, na região de Teixeira, e o seu irmão, que eu não vou lembrar o nome agora, ficou no Recife cuidando do engenho Fragoso. Inclusive, narram que o José Dantas Correia de Góes, o Caetano, ele foi ser tipo não era um vaqueiro, não era um empregado, mas ele foi ser tipo uma pessoa, um sócio do seu irmão no Rio Grande do Norte. Porque a família tinha os seus bens, as suas coisas no Recife. Mas aí, sim, para nós dos Dantas do Rio de Peixe não se aplica. Essa coisa de que ficou um na Paraíba, outro foi para o Rio de Janeiro, como o pessoal fala, não. Todos 3 irmãos que geraram a família Dantas, Roteia e Gonçalves Dantas, no Rio do Peixe, ficaram todos, com exceção do Antônio, que foi para o Cariri Cearense. Isso, mas ele era, não sei se ele ou a esposa, eles eram estéreis, não tiveram uma prole, não tiveram filhos. Só quem teve filhos foi o João Dantas Roteia, que era pai de 7 filhos, e Manuel Gonçalves Dantas, que era pai de 13 filhos, 10 mulheres e 3 homens. Inclusive, os filhos de Manuel Gonçalves Dantas, eles ficaram, boa parte das filhas ficaram no Cariri Cearense. Ali no Cariri Cearense também, boa parte dos Dantas, sim, são todos descendentes dos Dantas Roteia, porque eles povoaram ali a região de Missão Velha, Milagre e Mauriti, até o Crato. Aí é assim a história. Essa informação é muito importante, viu, primo? Perfeitamente. Perfeitamente. Para as pessoas não confundirem mais, porque tem até gente da nossa família que confunde. Tudo bem que é por falta de informação. Mas aí as pessoas ficam achando que nós somos tudo uma família, junto com o pessoal do Rio Grande do Norte, não. Os Dantas de Picuí, de Teixeira, e os Dantas de Carnaúba são os mesmos descendentes. Isso, tudo do tronco de José Dantas Corrêa de Góes, que era dono do engenho Fragoso, que era casado com uma paraibana da família. E deixa eu convidar aqui a todos que não conhecem São João do Peixe, né, primo, para visitar, porque é uma cidade histórica, né? Isso. Tem muita coisa legal lá, tem o Brejo das Feiras, né? Isso, São João do Rio do Peixe. É muito legal, você vê o nome das ruas, o nome dos nossos antepassados, o nome dos prédios públicos, né? Perfeitamente. Uma cidade antiga, uma cidade com status de vila, né? Ela preserva ainda na sua arquitetura toda aquelas características do passado, que as casas eram coladinhas desde o começo. Inclusive o próprio Frei Caneca, quando ele estava indo para o suplício, para ser enforcado, para ser sacrificado lá no Recife, ele passou em São João e ele escreveu que o livro do professor Ulisses Estrela falando disso aí. Que o Frei Caneca escreveu. Eu acho que a maioria, acho que uns 60% da população de São João deve ser parente entre si, né? Sim.
60% ou mais deles, eles são parentes entre si, porque eles ali é uma cidade pequena e ficaram só eles ali, e os casamentos, era muito comum os casamentos entre primos, né? Eles, Isso, muito comum. inclusive as famílias Dantas, ela vem casando com primos desde a segunda geração. Só João Dantas Rotéia e Manuel Gonçalves Dantas que casaram, e o Antônio Gonçalves Dantas que casaram com moças distintas de outras famílias. Mas, Os filhos, netos já foi misturando tudo, né? isso, na segunda geração já foi casando primo com prima. E os bisnetos iam casando primo com prima, os netos também foram casando, os filhos casaram com primas também, todos casaram com primo. Inclusive o próprio João Dantas Rotéia Júnior casou-se. A primeira vez com a mulher de outra família estranha. O primeiro casamento com a Ana da Costa Passos, que era do Icó, de outra família. Mas o segundo casamento dele, quando ele ficou viúvo, já foi com a prima. É uma figura que até então era oculta, né? Graças aos estudos aí dos primos, né? Ulisses e do Primione, essa figura foi descoberta, né? João Dantas Rotéia Filho. Exatamente. Nós nem conhecíamos antes, quando nós começamos a pesquisa em 2018, eu e você e o primo Edinaldo. Até então, antes dos primos nos auxiliar, deles entrar na pesquisa, nós nem sabíamos que existia esse João Dantas Rotéia. E muitos da nossos familiares não sabiam também. E partiram dessa terra sem saber que existia. Eles achavam que o nosso quinto avô, nosso sexto avô, era José Dantas Rotéia, né? Verdade. E aí, na verdade, e foi muito importante, porque nós conseguimos descobrir também uma figura muito importante, não sei se ainda dá tempo de comentar, não sei se vai ficar muito comprido o vídeo. Até a descoberta de um personagem muito importante, que é João da Guerra Passos, de São João do Rio do Peixe, que é pai daqueles Guerra Passos de São João do Rio do Peixe, todos eles lá. A família que, inclusive, do Major Francisco Teófilo, tinha um padre Joaquim Teófilo da Guerra Passos, né? Exatamente. O João da Guerra Passos era pai do padre Joaquim Teofilo da Guerra, e pai também do Major, e pai do Tomé, e pai de Maria Perpétua, né? Muita gente tem curiosidade de saber de onde que vem esses Guerra Passos. Exatamente. Nós vamos passar para eles agora essas informações, segundo nós já aprendemos com a pesquisa dos primos. O João da Guerra Passos, ele era cearense, né? Como a gente já aprendeu. Ele era filho da Ana de Jesus da Costa Passos, que casou-se com João Dantas Rotéia Júnior. E aí ele veio para São João. Ele veio daí do Ceará para São João. E por Se eu não me engano, ele casou com a Teresa de Jesus Dantas? Isso, ele casou com Teresa de Jesus Dantas Dutra, que era filha de Antônio Dantas Rotéia, que era esse Antônio Dantas Rotéia, era casado com Josefa de Jesus Dantas Dutra. E de modo que o João Dantas, o João da Guerra Passos, até então, até nós, ficar pesquisando, até o primo, o professor Ulisses Estrela, ficava pensando, mas como esse homem caiu de paraquedas? Por ele participar da administração, né? Por ele participar da administração de São João do Rio do Peixe, e ele ser o procurador da igreja e de tudo, ficavam pensando, mas de onde caiu esse homem de paraquedas? Não, a gente descobriu que ele era enteado de João Dantas Rotéia Júnior, irmão de José Dantas Rotéia, meio-irmão de João Dantas Rotéia, meio-irmão de Teresa e de Ana da Paz. E mais duas irmãs que ficaram no Ceará também, que era filho da Ana. Porque quando a Ana veio... descoberta, né, primo? Uma grande descoberta. Uma grande descoberta. No total, nós descobrimos que entre eles eram nove meio-irmãos, né? Que aí... A outra também, a linhagem dos Fernando Dantas, né? Que entrelaça tudo, né? Com os Gonçalves Dantas. Na verdade, os Fernando Dantas ali, o pessoal do Manuel Fernando Dantas, que era o Neco, que era o pai, era Geraldo e Teresa, né? Isso, Geraldo e Teresa. Esse Geraldo e Teresa, o Geraldo era filho do Manuel Gonçalves Dantas, né? Aí esse Geraldo aí foi que gerou, e o Manuel Gonçalves Dantas Neto foi que gerou toda essa família Fernandes aí. Boa parte. Apesar que tem muitos Fernandes aí que veio também, que veio muitos Fernandes ali para a região do Peixe. Rio Grande do Norte tem muitos Fernandes. Isso, o Rio Grande do Norte tem muitos Fernandes que não são dos nossos também, que são outro pessoal, mas no geral eles estão entrelaçados ali também. Aí o Geraldo ele gerou. Pode-se dizer que o Geraldo é o patriarca por esse lado dos Dantas. Dos Gonçalves Dantas, esse Geraldo é o patriarca dos Fernando Dantas ali, porque ele é o pai do tenente Manuel Gonçalves Dantas, do tenente segundo, né? Porque tem o tenente Manuel Gonçalves Dantas, que é o português, e tem o neto, que é
o tenente Manuel Gonçalves Dantas, que é o pai desses Fernando Tudinho, que é, inclusive, que é de onde descende nossa avó, minha avó Tereza, minha avó Laura, e as demais aí, do pessoal dos Fernandes aí, do Claudionor e tudo mais. Outro ponto importante que nós descobriu, tá ainda pesquisando, é sobre o Domingos do Serrote, né? Sim, a linhagem dele, né? Exatamente. O Domingos Serrote, ele também foi um homem de bastante visão. Ele participou ali da administração de São João, inclusive ele é nascido, até nós achávamos antes dos conhecimentos aí, das informações do primo professor Ione, que ele, até eu achava que era tudo da Paraíba, não. Eles nasceram ali em Missão Velha, né? Na Barbalha, por ali, e eles eram, o pai dele também nasceram por ali, porque eles, como eu falei, o Manuel Gonçalves Dantas, o português, se radicou no Cariri Cearense, por ali o pai dele chamava José, né? José isso, o pai chamava Dantas, se de não me José, engano, e a mãe Januária. Isso, Januária do Patrocínio e José de Jesus Dantas, né? Exatamente. E o nosso Domingos Gonçalves Dantas, ele foi até vice, na época chamava-se vice-intendente, né? Ele era como se fosse o vice-prefeito hoje, de Manuel Cirilo de Sá, ali em São João do Rio do Peixe. Inclusive aquele... Lembrando que ele casou 2 vezes, né, primo? Isso, ele casou 2 vezes. O chamado Domingos do Serrote. Teve Isso, 22 filhos. Isso, 22 filhos com 2 esposas distintas. A primeira era a Antônia, era sua prima, Antônia Joaquina de Jesus, que era daí do Cariri Cearense mesmo, da mesma localidade dele, e foram 11 filhos. E a segundo casamento com Maria Zacarias Sobral, daí de São João do Rio do Peixe, também foram 11 filhos também. Um homem bastante polido e bastante educado e também religioso, e que conseguiu educar esses filhos tudinho. É isso aí. Então, acho que nossa live de hoje vai render bons frutos, viu, primo? Sim, com live certeza. Foi resumida, mas foi bem objetiva e completa. E tenho certeza que o pessoal vai gostar. Com certeza. E vamos, se o pessoal gostar, nós vamos fazer mais. Vamos convidar mais os primos aí, né, que tem interesse. Isso. Para participar, né? Mandar pergunta. Estamos aqui à disposição. Exatamente, estamos à disposição para esclarecer. A live vai ficar gravada aí. E Deus quiser, vai ter muita visualização aí. Sim, com certeza. Então, beleza, então, primo. Eu te agradeço muito e tenha uma boa noite aí, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado também. Tudo Valeu. de bom. Valeu. Tchau. Tchau.